totalmente nas mãos de Deus. E sendo assim, colocar a vida nas mãos de Deus significa dizer a Ele que nós somos, de fato, servos dEle, servos da sua vontade, servos do seu amor, servos do seu reino. E sendo servos, nós precisamos ouvir aquilo que Ele nos diz para que possamos ter de fato a paz que nós buscamos. Muitas vezes, essa paz que nós buscamos é uma paz que evita conflitos, evita qualquer tipo de adversidade. Mas esta não é a paz que nosso Senhor nos apresenta. De fato, a paz que Deus nos apresenta é uma paz diferente. É uma paz que entra em nosso coração e que transforma em nós a vida, transforma em nós o pensamento. É interessante nós olharmos hoje esta oração que fazemos da coleta, na qual nós pedimos: ó Deus, que amais e restaurais a inocência, orientai para vós os corações, para que, renovados pelo Espírito, sejamos firmes na fé e eficientes nas obras. Meus irmãos e minhas irmãs, firmeza na fé significa colocar Deus acima de tudo, acima da nossa própria vida, acima da nossa própria vontade. Significa compreender os sinais dos tempos e, mais, significa ser eficiente nas nossas obras. Nós estamos olhando para isso que está acontecendo em nosso Brasil, em nosso estado, em nossas cidades, e muita gente fica de boca aberta, porque nós achamos que não é hora de fazer isso, não é hora de fazer aquilo, mas, meus irmãos e minhas irmãs, é necessário cada um de nós se cuidar, é necessário cada um de nós cuidar do outro, é necessário termos amor por mim, ter amor por nós mesmos e amor pelos outros. Eu creio que hoje essa palavra de Deus, tirada do livro de Jeremias, nos ajuda muito. Olha, maldito o homem que confia no homem. Por que maldito? Porque ele, de certa forma, ele perde a sua força, o seu coração se afasta de Deus e começa a se aproximar de todas as outras coisas. Esquece de tirar a seiva da sua vida daquilo que é Deus. O próprio profeta nos dá o exemplo dos cardos no deserto. Eles preferem ficar sozinhos nos seus lugares, vivendo na secura, vivendo naquilo que é séquito. E Jesus, através do profeta Jeremias, Deus, através do profeta Jeremias, nos convida a estar próximos dele, sermos árvores frutíferas, plantadas à beira das águas, para que possamos dar frutos. Nós queremos dar frutos, mas para dar frutos é preciso estender as nossas raízes até Deus. Tirar a nossa força de Deus, tirar todo o nosso conhecimento do Senhor e olhar para Ele e perceber que as leis dEle nos faz ser felizes. Perceber que o caminho que Ele nos apresenta é um caminho que não só traz felicidade, mas traz para nós frutos que permanecem para a vida eterna. Eu acho lindo essa palavra hoje do profeta Jeremias. Quem está diante do Senhor, quem busca em Deus a sua santidade, quem busca em Deus a sua força, nunca sofrerá a míngua em tempo de seca. Nós estamos vivendo tempo de seca de novo. Hoje
através do decreto paroquial, fechamos as igrejas, tanto de Dom Silvério como de Sem Peixe. Muita gente vai achar que é loucura, mas para aqueles que têm um pingo de noção e de fé em Deus, vão saber, nós estamos todos alicerçados em Cristo. O nosso coração está alicerçado em Cristo e nós não podemos colocar nunca nenhum fruto da nossa vida a dispor de uma doença. Jesus veio trazer vida e trazer vida em abundância. Mas será que nós estamos dispostos a assumir as consequências para viver esta vida em abundância? Será que estamos dispostos a deixar a nossa vontade de lado e começar a ver os sinais de Deus que estão acontecendo, que estão aí diante de nós todos os dias? Irmãos e irmãs, é claro que o que Deus faz por nós, nós temos que agradecê-lo imensamente. Mas qual é a nossa posição diante desta vida? Nós ficamos como o rico Epulão, só querendo aproveitar a vida através de festas, através de tudo mais, mas esquecemos que o necessário é que cada um de nós, através do seu coração, através das suas atitudes, comece a pensar na vida do outro. O rico Epulão estava tão preocupado consigo mesmo que não percebeu que havia um homem passando fome diante de sua porta. Será que nós queremos viver dessa maneira? Será que nós queremos ser indiferentes àqueles que estão sofrendo? Será que nós queremos ser indiferentes àqueles que estão lutando para que a gente tenha vida? Será que nós pensamos nos profissionais de saúde que estão cada dia mais exaustos? Será que a gente olha para a família deles? Será que a gente consegue perceber que uma ida minha sem máscara na praça, ou o meu enchimento no mercado, ou a minha desobediência ao isolamento social coloca em risco a vida de muita gente? Eu sou o quê diante desse mundo? O rico Epulão? Ou eu sou o Lázaro? Porque o Evangelho, ele é claro para nós. Aquele que quer aproveitar da vida e não quer ouvir e não quer ver, porque está cego por muitos motivos e por muitas razões, esse terá um fim deplorável. Irá para o lugar onde haverá o choro e ranger de dentes, aonde a ponta de um dedo molhado na água será o desejo mais importante. Nós não queremos isso para a nossa vida. Nós queremos observar que existem muitos Lázaros nesse tempo de pandemia, precisando que a gente enxergue-os, que a gente os veja, que a gente tome todos os cuidados possíveis. Nós não podemos, irmãos e irmãs, sermos indiferentes a essa doença. Percebam que até os cachorros conseguiam ver Lázaro, mas o rico Epulão estava tão preocupado com sua vida, tão preocupado com aquilo que tinha, que não foi capaz de ver o sinal de Deus que estava ali na porta dele. E o pior que, diante do pai Abraão, ele implora: Senhor, a minha casa é cheia de gente, manda que Lázaro vai lá avisar, para que eles não venham para o lugar onde eu estou. E o Lázaro diz: ainda que um morto ressuscite, eles não acreditarão. E nós vivemos esse tempo. O morto ressuscitado é Jesus. E muitos de nós não creem nisso, e muitos de nós não esperam nisso. É claro que o pai Abraão
o nosso pai na fé, ele tinha razão. Porque a nossa esperança, irmãos e irmãs, ela deve basear no conhecimento de Deus. A negação disso que está acontecendo, como a gente tem visto, nós temos presenciado isso de uma maneira tão difícil, os nossos governos todos estão com medo, tem gente reclamando demais. E eu digo para vocês uma coisa, a vida é só uma que nós temos. Quando nós formos levados para o seio de Abraão, não haverá mais sofrimento. Mas enquanto isso, é necessário nós assumirmos de fato a nossa responsabilidade como cristãos. Que esta missa hoje celebrada, ela seja colocada como um sacrifício a todas as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão em suas casas isoladas, esperando os resultados para saber se estão ou não com Covid. Nós rezamos por todos aqueles cristãos que não compreenderão o fechamento das igrejas. Nós rezaremos por todos os políticos para que tenham vergonha na cara e comecem a fazer o bem e buscar o bem comum, não o bem próprio. Irmãos e irmãs, que hoje a fé que temos em Deus possa nos renovar e nos restaurar, para que sejamos eficientes nas obras. Rezar o dia inteiro, debruçar diante dos joelhos e pedir a Deus cura, funciona? Sim, funciona. Mas se a gente não colocar a eficiência das nossas mãos para realizar obras, nós todos morreremos. O livro de Deuteronômio nos diz: diante de ti eu coloco a vida e a morte. Se escolhe matar, você morre também. Mas se escolhe viver, você dissemina a vida entre nós. É assustador sabermos que mais de 1.800 pessoas perderam a sua vida em 24 horas. É muito difícil compreender como isso não toca o coração das pessoas. Pais de família, jovens, idosos. Olha, ser padre nessas horas nos dá a dimensão da tristeza que é sepultar alguém que morreu de Covid. Aqui já fiz vários enterros assim. E é triste você perceber que eu, como padre, muitas vezes preciso ajudar a colocar o caixão dentro do túmulo, porque não tem quem o faça. Nós não queremos que a nossa população passe por isso. Por isso, hoje eu peço a cada um de vocês que estão aí nos assistindo, que estão acompanhando conosco esta celebração, rezem, mas coloquem em prática aquilo que é necessário. Usem máscara, não tenha medo de se proteger e de proteger os outros que você ama. Que Deus nos ajude e que São Lázaro, o grande santo que intercede a Deus por nós, possa hoje interceder por mim, por você, por nossas famílias, para que nos livre de toda maldade e fraqueza. No instante de silêncio, façamos a nossa oração, pedindo a Deus que nos abençoe e nos guarde. E com o nosso canto, vamos realizar agora, nesse momento, a nossa oferta a Deus, aquilo que trazemos e aquilo que somos.